Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Nos alegramos pela graça de Deus, nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para compartilhar a palavra do Senhor com os amados. Hoje nós vamos tentar falar a respeito de uma atitude de fé. Não é algo muito fácil, Hoje é comum, a gente ouvir as pessoas dizerem, nas situações difíceis que alguém está vivendo, você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa ouvir Deus e entender que aquilo que Ele tem dito se cumprirá na sua vida. Isso é muito fácil, a gente abrir a boca e começar a dizer, para o outro que ele precisa crer. Mas crer é algo que precisa nascer no nosso coração. A fé, ela não vem assim simplesmente de uma palavra, Pastor Rogério disse assim: irmãos, hoje todos vão ter fé aqui nessa noite. Isso é algo que não vai acontecer, Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem, ela nasce, ela é gerada em nosso coração pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus tem mostrado na sua palavra. Então, para que eu e você tenhamos fé, a gente precisa ter relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, relacionamento com aqueles que temem a Deus. Então, é importante a gente olhar e conversar com o irmão e tentar gerar fé no coração dele. Nós precisamos, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem falado no nosso coração, tentar gerar fé no coração do nosso irmão, tentar gerar fé no coração da igreja. Isso é necessário, Que toda vez que a gente converse, toda vez que a gente fala a respeito do reino, a gente tente, com as nossas limitações mesmo assim, gerar fé no coração da outra pessoa. Mas não é algo que muito fácil, Eu quero ler um texto aqui que está em Romanos, eu não sei de onde veio a palavra Romanos agora na minha mente, mas é Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13. É um texto muito conhecido pela igreja e por todos, creio que estão presentes, Mas eu queria falar com vocês a respeito de uma atitude de fé. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Disse Jesus: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entres em minha casa. Basta uma palavra sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa,
tal como você creu, isso assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. E aí, irmãos, a gente vê um texto assim que parece que contradiz aquilo que a gente crê, a respeito da fé. Porque esse homem que se aproxima de Jesus e pede para que Jesus cure um jovem, o jovem servo dele, ele era romano. Então seria natural que ele tivesse dificuldade de crer naquilo que Deus poderia fazer por ele, já que ele não era um israelita, já que ele não era um conhecedor da palavra, já que ele não era um homem que tinha provavelmente um relacionamento com Deus que pudesse ter gerado no coração dele essa fé, essa atitude que ele teve de chegar para Jesus e dizer: mestre, eu preciso de ajuda. E aí, irmãos, tudo indica, no meu modo de pensar, no meu modo de ver, que esse oficial, ele de alguma forma tinha muito contato com Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus ia chegando em Cafarnaum, em alguns textos, que não vou citar agora no momento, dá a entender que Jesus tinha uma residência em Cafarnaum. Não sabemos se ele morava em Cafarnaum, mas ele tinha um lugar que ele ficava, que ele fixava ali alguns dias ele ficava ali em Cafarnaum. E esse oficial era um oficial que estava em Cafarnaum, um centurião, um homem que estava sob a direção de muitos soldados. E provavelmente ele já tinha visto muita coisa que Jesus tinha feito. Ele já tinha acompanhado de perto, eu digo isso quase com certeza no coração e na mente, que ele tinha esse relacionamento bem próximo com Jesus. Porque é impossível alguém que não tenha nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou com Cristo, ou com sua palavra, que possa chegar e dizer assim: eu creio, eu sei que Deus pode fazer isso por mim. Então esse homem chega para Jesus e diz: Senhor, eu preciso de ajuda sua. E Jesus diz assim: eu vou lá em sua casa. Ele diz: não, Senhor, não é necessário. Não é necessário o Senhor ir na minha casa. A gente lembra que quando Jairo, se encontra na mesma situação com Jesus, Jesus diz assim: eu vou lá, na sua casa. E Jairo, vem junto com Jesus para que o Senhor cure a sua filha, ou ressuscite, já que ela já tinha morrido. Mas esse oficial diz: não, Senhor, eu nem me sinto digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem autoridade. O Senhor tem autoridade e o Senhor pode dar só uma palavra. Como é que eu posso dizer que isso pode acontecer? Porque eu sou um oficial que estou sujeito à autoridade romana, e quando o meu superior diz: faz isso, eu estou pronto. E tenho soldados que estão sob a minha jurisdição, e eu digo: um vai, ele vai, diga um vem, ele vem, diga meu servo faz isso, ele faz. Então o Senhor tem autoridade. Irmãos, ele reconhece a autoridade de Cristo no mundo espiritual. Ele reconhece que Jesus é alguém que tem autoridade sobre o mundo espiritual. Diz assim: Senhor, diz a um dos teus, para que ele vá na minha casa e cure o meu servo, que isso vai acontecer. E aí Jesus olha para ele e diz assim, olha para os que seguiam e diz: olha, eu ainda não vi fé como esta em Israel. Irmãos, o que eu pude entender desse texto, quando Jesus fala que não tinha visto uma atitude de fé como a daquele oficial romano, ele estava dizendo para os israelitas que essa atitude deveria partir deles e não de um romano. Ele olha para os israelitas e diz: olha,
eu esperava que vocês tivessem uma atitude dessa. Eu esperava que vocês que me conhecem, que têm relacionamento comigo, que anda comigo, que vê o que eu faço, vê como é que eu tenho agido, era de vocês que eu esperava isso. É de você que eu espero uma atitude de fé. Uma atitude de dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso pela minha vida. Normalmente, esse tipo de atitude, como eu já falei, né, que teve o oficial romano, é esperada de alguém que tenha um relacionamento próximo com a palavra de Deus. Porque pensamos dessa forma? Por que nós pensamos dessa forma? É aquele texto que eu citei anteriormente, né? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, se aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, que andavam com Ele, que tinham relacionamento com Ele, né, era dele que ele esperava essa atitude de fé, e não daquele oficial romano. E muitas vezes, infelizmente, nós precisamos ver pessoas que não têm assim, um relacionamento tão próximo, né, que nós imaginamos, né, ter uma atitude dessa forma. Então, muitas vezes acontece em nossas vidas, alguém chegar para nós assim, não se desespere, Deus pode fazer algo pela sua vida. Deus pode fazer algo pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, ou por alguém que está bem perto de você. Foi isso que Jesus disse para aqueles que estavam perto dele, né? Vocês precisam ter uma atitude dessa. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Então, é bem natural que o centurião tinha surpreendido Jesus, né? Com essa atitude de fé. A surpresa de Jesus a respeito daquela atitude do centurião é porque realmente Jesus não esperava que ele tivesse aquela atitude. A gente não espera, né, que uma pessoa que não tenha um relacionamento ou que não esteja aqui quinta-feira, domingo em nossas reuniões, né, a gente não espera que ele venha e nos eleve, né, uma palavra assim, né, você precisa crer, né. E Jesus, ele por onde ele andava, estava sempre rodeado de muita gente. Muita gente anda com Cristo e vê o que ele faz, ouve o que ele diz e até sabe o que deve ser feito, mas não faz, porque escolheu viver do seu jeito. Quando Jesus é abordado pelo jovem rico, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, o jovem chega para ele e reconhece, mestre, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dar uma série de orientações para ele, né? Fala assim, você conhece os mandamentos. Ele diz, não, esses mandamentos eu já conheço todos. E aí, para encurtar, né, nossa conversa a respeito do jovem rico, Jesus disse, então falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. E aquele jovem deu as costas para Jesus e foi embora. Irmãos, muitas coisas em nossas vidas, nós deixamos de receber de Deus, nós deixamos de receber do Senhor, porque nós decidimos viver da nossa maneira. Nós não queremos abrir mão de algumas coisas que nós temos como prioridade em nossa vida. Muitas vezes a gente não quer abrir mão de muitas coisas que a gente tem por estimação. E esse jovem rico, ele tinha muita estima pelo que ele tinha, pela sua riqueza. Quando Jesus diz assim, você precisa abrir mão daquilo que você tem, para você me seguir, daquilo que você adquiriu, né, na sua vida, que você realmente considera importante para você. Ele diz, não, até aí não. E a gente olha para esse jovem aqui, e a gente fala assim, mas ele estava na presença de Deus. Ele estava conversando com Cristo, com o próprio Deus. Nós também agimos muitas vezes dessa maneira. Deus olha para nós, olha para a nossa vida, e Ele usa algumas
alguém, até mesmo aquelas pessoas que até convivem diariamente conosco, às vezes no trabalho, né, para falar conosco a respeito de algumas coisas que a gente precisa abandonar na nossa vida, para viver um relacionamento bom, para viver um relacionamento puro, para viver um relacionamento que pode transformar a nossa vida, mas a gente não ouve, porque aquilo que a gente tem é de estimação na nossa vida. E a gente não consegue abrir mão. E a gente tenta viver da nossa maneira. A gente tenta viver da maneira que a gente bem entende. E deixa de receber de Deus aquilo que Deus tem de melhor. Aquilo que Deus tinha de melhor. Com certeza, Jesus não queria que esse jovem perdesse ou desse tudo que ele tinha. Jesus estava dizendo para ele assim: você precisa ter prioridade na sua vida espiritual. E você está dando prioridade a algo bem diferente, algo que não vai fazer diferença alguma na sua vida. Então, o que Jesus estava dizendo para ele, e que ele disse para nós: precisamos eleger de forma correta as prioridades em nossas vidas, para que possamos caminhar com Jesus, para que possamos viver a vontade dele para a nossa vida. No decorrer dessa conversa, né? Espera aí, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Não. Muitas pessoas estavam sempre próximas de Jesus. Como eu já falei anteriormente, estar próximo de Jesus não significa fazer aquilo que ele quer, e fazer aquilo que ele espera, fazer aquilo que ele deseja, né? Como eu já disse anteriormente, né? Viver aquilo que Deus quer é muito diferente de só caminhar com Ele. Aquilo que eu li anteriormente, né? A gente a gente sabe direitinho, a gente até cita, né, muitos versículos bíblicos, a gente tem até muito conhecimento a respeito da palavra, a gente sabe muito que Deus quer para a nossa vida, a gente não falta às reuniões, a gente está sempre presente junto, né? Mas quando é para escolher viver a vontade de Deus, a gente esquece, a gente escolhe viver a nossa própria vontade. Em uma dessas situações, né, que Jesus estava rodeado de pessoas, né, ele sempre estava rodeado de gente, né, ele estava preparando, pregando a palavra às margens do lago de Genezaré, né, quando foi tão apertado pela multidão que entrou em um dos barcos que estava ancorado à beira do lago, para poder falar à multidão. Então, muitas vezes, ele está sempre, né, sempre muita gente ali, sempre muita gente acompanhando, sempre muita gente junto dele, apertando, né, querendo viver, querendo ver o que ele quer, e querendo estar, né, próximo de Jesus. Mas a vontade de Deus não é somente que a gente esteja ali perto dele, ouvindo o que ele quer, ouvindo o propósito, mas a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente viva aquilo que tem ouvido da parte dele, aquilo que a gente tem ouvido a respeito da sua palavra, aquilo que tem saído da nossa boca, né? A gente lembra do final do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus fala a respeito da construção da casa. Ele diz: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Ele vai bater os ventos, vai soprar os ventos, vai bater a chuva, e vai vir com ímpeto sobre aquela pessoa, né, aquela casa, mas não vai ser derrubada. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, né, vai vir a chuva e o vento, e vai derrubar, porque não está fundamentado. E a gente vai pensar: o que Jesus está falando a respeito disso? Por que ele falou a respeito da casa?
Ele está falando dos materiais que ele tinha falado anteriormente, né? Das orientações que ele tinha falado no capítulo 5 e 6, e parte do capítulo 7 dos ensinamentos. Então, nós construímos nossa casa, nós construímos nossa vida, nós construímos a solidez do nosso caminhar nas palavras de Cristo, naquilo que Ele tem orientado para a nossa vida, naquilo que Ele tem orientado no dia a dia, nos nossos relacionamentos com os irmãos, com a igreja do Senhor. Então, aquilo que temos ouvido de Deus, é nisso que nós construímos a nossa vida. A nossa vida deve ser construída na palavra, no propósito de Deus para a nossa vida. Então, Jesus chama a atenção daqueles israelitas, daquelas pessoas que estavam caminhando com ele, para a atitude do romano, do oficial romano. E eu acredito que até nos nossos dias Jesus tem chamado a nossa atenção a respeito disso, a respeito do nosso relacionamento com Ele, a respeito do nosso relacionamento com a Sua palavra, a respeito do nosso relacionamento no nosso dia a dia. E diz, é de vocês, é da igreja do Senhor, é de cada um de nós que Jesus espera essa atitude. E dizer sim, eu creio naquilo que Deus pode fazer por mim, naquilo que Deus pode fazer pelo meu filho, naquilo que Deus pode fazer pelo meu colega de trabalho, que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas que estão ao meu lado. Então, essa atitude que Deus espera da igreja, né? Espera de nós, espera daqueles que o seguem. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse aos que o seguem, eu lhe digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhe digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. É muito triste, irmãos, a gente ouvir que Jesus está dizendo que existe uma grande possibilidade daqueles que têm ouvido a sua palavra, têm dito, Senhor, eu creio, eu sei o que o Senhor quer para a minha vida, eu sei o que o Senhor quer para a minha família, eu sei qual é o propósito do Senhor para mim. E no grande dia, a gente ficar de fora. Ele diz que existe essa possibilidade. Muitos que deveriam estar no banquete, ele diz assim, poderá não estar. Pode ser que venham outras pessoas e busque a vontade de Deus para a sua vida de forma sincera, justa e honesta diante de Deus, que a gente julga não ter essa possibilidade. E ele está dizendo assim, olha, desperta. Você precisa despertar, porque muitos para os quais o reino foi preparado, ficarão de fora. E Jesus diz assim, eu vou preparar lugar, né? Vou preparar um lugar para cada um. Então Jesus vai preparar o lugar para a igreja, para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então o que eu e você precisamos fazer? Viver a vontade dele, viver aquilo que ele tem ensinado, para que aquele lugar que ele preparou para nós, para a sua igreja, um dia a gente esteja com ele. Que eu e você não venhamos abrir mão desse lugar. Ele está tentando nos advertir através da sua palavra, que a gente tenha uma atitude a cada dia,
uma atitude de obediência, uma atitude de crer naquilo que ele tem ensinado. Então a igreja precisa despertar, nós precisamos despertar para essa promessa que ele fez a respeito da sua igreja. Aquele jovem rico, o lugar Jesus preparou também para ele. Mas ele diz assim: Senhor, não dá dessa maneira. Jesus não vai se conformar, ou seja, ele não vai se colocar na nossa forma. Nós precisamos, a cada dia, permitir, né, que a gente venha se amoldar, se colocar na forma de Cristo, na mesma forma dele, para que eu e você tenhamos essa oportunidade de estar com ele nesse banquete. Não abra mão, irmão, do banquete. Se nós formos convidados, né, para um churrasco assim bem especial na casa do Anderson, né, a gente não vai abrir mão, né, porque a gente sabe que o churrasco vai ser bem feito. Então a gente fica contando os dias, né? Estão dando uma dica aí, viu, Anderson? Então, a gente, brincadeira, viu, Anderson? Então a gente fica contando os dias, né, para chegar aquele momento, para sentar à mesa, né, e se banquetear, né, com aquele churrasco maravilhoso. Então nós precisamos contar os nossos dias para que a gente chegue naquele dia e sente na mesa com o Senhor, no banquete que foi preparado. Irmão, o banquete foi preparado para você. O banquete foi preparado para você, para cada um de nós. E ele diz assim: não abra mão, não perca essa oportunidade, não deixe que outro venha tomar o seu lugar. Não dê o seu ingresso para outro. Amém? Esse é o propósito. Jesus chama a atenção daqueles que o seguiam para a atitude daquele centurião. E se aproximar de Jesus: Senhor, eu reconheço o Senhor como autoridade sobre a minha vida. Como autoridade sobre aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Você deve lembrar que Jesus tem uma conversa com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Nicodemos chega para ele e diz assim: mestre, bem sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz, se Deus não for com ele. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele: como assim nascer de novo? Como eu vou nascer novamente? Eu já sou um homem velho. Jesus, irmão, não estava dando uma palavra de condenação para Nicodemos. Ele não estava condenando Nicodemos. Ele estava advertindo, ele estava tratando Nicodemos com amor. Nicodemos, isso que você tem vivido, isso que você tem acompanhado, tem vivido na sua vida, é só a letra. Você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa renovar aquilo que você tem como certeza na sua vida. E como é que é isso, Senhor? Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa mudar a tua mentalidade. Irmão, nós precisamos rever a nossa mentalidade a respeito de Deus. Rever aquilo que nós estamos fazendo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, reveja. Às vezes, irmãos, a gente recebe uma palavra do Senhor, uma mensagem, e a gente pode julgar aquela palavra muito dura, né? Mas a gente precisa refletir a respeito daquilo que Deus quer. Todas as palavras que Deus tem nos dado, muitas vezes que a gente tem ela como dura, se a gente for ver, é uma palavra de muito amor.
É uma palavra de um pai que ama, que cuida, que quer bem, que quer ter um relacionamento mais próximo conosco. Quando o Senhor diz para Pedro, Pedro, quando você se converter, apacente as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, irmãos, que Pedro ainda precisava de um encontro com Ele. Mas Pedro vivia com Cristo. Como é isso? Pedro andava com Cristo, Pedro compartilhava de tudo, até tinha participado da ceia com Cristo. E ele diz, Pedro, quando você entender o propósito pelo qual eu estou aqui, apacente as minhas ovelhas, cuide dos seus irmãos. Irmãos, nós precisamos entender claramente o propósito de Deus para a nossa vida, porque senão a gente não vai conseguir cuidar daqueles que estão perto de nós, daqueles que estão vivendo conosco. Nós precisamos saber de quem buscar no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de desespero, né? Esse romano procurou Jesus. Quem que nós estamos procurando? Qual é a nossa primeira atitude quando estamos passando por um momento de dificuldade? Uma vez, há pouco tempo, né, o pastor Rogério falou a respeito disso, né? Aqui no púlpito. Muitas vezes a gente, antes de orar, a gente busca o médico, né? Busca o remédio. E a gente deveria ter a atitude de orar sempre, antes de fazer as outras coisas. E esse centurião dá uma lição em todos nós. Ele vai buscar em Cristo aquilo que ele precisava. Muitas vezes, amados, quando passamos por um momento difícil, momento de desespero, momento de medo, de angústia, a gente foge do propósito de Deus, daquilo que Deus quer. Aqueles dois homens que estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús, Jesus vai lá e encontra com eles, e o encontro deles com Jesus faz eles compreenderem que estavam fora do propósito, fora daquilo que Jesus tinha mandado. Esperem em Jerusalém, até que seja derramado sobre vocês do meu Espírito. Jesus havia dito, eu vou morrer, e depois que acontecer tudo isso que eu tenho dito para vocês, vocês fiquem lá em Jerusalém até que o Espírito venha, seja derramado sobre você. Mas eles estavam com medo, eles estavam angustiados, estavam desesperados. Eles saem do propósito. Jesus vai lá e diz assim, eu preciso que vocês voltem para o propósito, para o qual eu chamei, para o qual eu indiquei. Então, irmãos, no momento de angústia, no momento de medo, no momento de dor, no momento de qualquer situação difícil que eu e você estejamos vivendo, devemos procurar Jesus. Devemos voltar para aquele lugar que ele diz assim, venha, eu estou aqui. Jesus disse que quando eu entrar no meu quarto, a palavra não diz que ele vai entrar comigo. Ele diz assim, entre no seu quarto, feche a porta, e o Pai que está no secreto vai trazer recompensa sobre sua vida. Jesus não vai entrar com você no lugar secreto, ele vai estar lá no lugar secreto. Ele está te aguardando, ele está aguardando a igreja dele. Amém, queridos? Que a graça do Senhor nos faça compreender. O que Jesus tentou dizer aqui para os que o seguiam, ele tentou despertar. Pode ser que você não entenda a palavra que Jesus está falando para você,
nessa noite. Mas se você entender, se você compreender com você que Jesus está falando, não perca a oportunidade de dizer: Senhor, eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu juntei toda a minha vida para viver a vontade do Senhor. Tudo aquilo que eu tenho, eu considero como esterco, assim como Paulo falou, né? Por mais precioso que seja tudo aquilo que você tem, mais precioso é Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que veio gerar a vida em nós. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus traga graça sobre nós. Queria convidar aqui o pastor Jean para orar conosco e agradecer a Deus pela sua palavra. Eu tentei fazer o mais breve possível, né, a palavra, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa trazer graça sobre nossa vida e que a palavra do Senhor compartilhada nessa noite conosco possa trazer entendimento ao nosso coração.